Saudação, beleza galera? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Galera, estamos trazendo esse corte aqui para vocês do canal da ESPN Brasil, do grupo Disney. Então vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui da ESPN. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Lembrando para vocês que é torcedor do Mengão, aqui no canal nós temos conteúdos diários sobre o time mais amado do Brasil. Então, se você não quer perder nada, se inscrevam e ative o sino. Reclamado com razão pelo Botafogo que não foi marcado. Por falar em Flamengo, o rubro-negro está atrás de mais um zagueiro. A gente tem aí um tweet antigo do Pablo. Lembra do Pablo, campeão brasileiro pelo Corinthians? Olha aí, ó. Saiu antes, mas foi, né? É, ele saiu antes, né? Não queriam dar medalha para ele, lembra? Foi 2015 ou 2017? 17, né? Não queriam dar medalha pro rapaz. É, ali isso não foi legal, não. Não. Isso é uma postagem antiga do Pablo, quando ele foi comandado pelo Paulo Souza no Bordeaux. E aí o Paulo Souza deixou o Bordeaux e ele postou isso aí, ó. Quero fazer um agradecimento ao treinador Paulo Souza e todo o seu staff pelo tempo em que trabalhamos juntos. Agradeço pelo apoio em todos os momentos, principalmente em um dos mais difíceis da minha carreira. Foi uma honra estarmos juntos e poder aprender com vocês. Então, um agradecimento do Pablo ao professor Paulo Souza, ao Mister. E será que eles vão trabalhar juntos novamente? A gente tem aí as médias do Pablo em 35 jogos no Bordeaux, sob o comando do Paulo Souza. Duelos vencidos, 6. Duelos aéreos vencidos, a média é de 4,5. Desarmes, média de quase 1. 1 por jogo, né? É isso? Isso. É isso, né? Rebatidas, 5,5 por partida, a média. E bolas recuperadas, pouco mais de 5 por jogo. Ele fez 4 gols sob o comando do Paulo Souza. Precisa de mais um zagueiro, o Flamengo, Rafael Prats? Tem muita dúvida, Abel. Seria bom? Pablo? O Pablo é um bom jogador. E sempre a gente discute aqui em relação a zagueiros no Flamengo, muito pela falta de sequência do Rodrigo Caio, né, que é um jogador de muito bom nível, agora tem tido dificuldade para ter sequência em campo. Ele não consegue fazer muitos jogos seguidos, né? O Davi Luiz também é um jogador que tem atuado, mas a gente sempre tem algum tipo de dúvida pela idade, pela sequência de jogos que é muito pesada, ainda mais aqui no Brasil. Mas talvez assim, o Flamengo pensar em contratar outro zagueiro diz menos sobre os zagueiros que o Flamengo tem e talvez possa dizer mais em relação ao sistema do time, muitas vezes. Uma dificuldade de adaptação, os zagueiros muitas vezes têm de ser muito rápido na recuperação, a maneira que o Paulo Souza gosta de marcar, o zagueiro fica exposto e ele tem de entender como tem de marcar para não sofrer, para não dar a impressão que ele é o que erra na hora do gol que o Flamengo sofre. Então, assim, é um bom jogador o Pablo, né? Teve passagens até melhores do que essas últimas que ele tem tido jogando fora do país. Foi muito bem no Corinthians, campeão brasileiro, teve momentos bons na ponte, um jogador muito bom na bola aérea, né? Tem muita força física, mas não é assim um zagueiro tão rápido, por exemplo. Se o Flamengo está procurando um zagueiro rápido, de grande recuperação, o Pablo não tem esse perfil. O Pablo tem um perfil, mal comparando, que lembra mais o Fabrício Bruno, que o Flamengo contratou recentemente, né? Muito bom na bola alta, quando tem alguma proteção, é um zagueiro que erra pouco, né? Então a gente tem de ver se o Flamengo quer realmente um zagueiro por contratar mais um zagueiro, ou se realmente chegou à conclusão de que os zagueiros que o Flamengo tem no elenco não suprem o que o treinador, por exemplo, exige para jogar como zagueiro, né? Não sei se o Pablo tem esse perfil, não. Acho que o Pablo se assemelha mais ao Fabrício Bruno, que está chegando ao Flamengo, ou chegou há pouco tempo, e parece que não tem agradado muito. O Flamengo fala em contratar outro zagueiro, ou para concorrer, ou para jogar ao lado do próprio Fabrício Bruno. O Pablo que tem 30 anos de idade, né? Está no Lokomotiv Moscou, teve aquela excelente passagem pelo Corinthians. E aí me ajudem aí que eu estou tentando lembrar os zagueiros do Flamengo. O Rodrigo Caio, que dificilmente tem jogado, Davi Luiz, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Fabrício Bruno, né? Isso. E tem mais os meninos da base ali. Aí a gente fala, sem dúvida, tecnicamente é um ótimo jogador, fazia uma dupla com o Balbuena, muito daquele desacreditado Corinthians de 2017. Era desacreditado porque no começo a gente não subestimava, mas não tinha a exata noção do que poderiam entregar jogadores como o Pablo. Ele é um dos jogadores que entre o começo do ano e o fim do ano adquiriu um outro status. Agora, isso que o Prats levantou é importante. Se você quer um outro Pablo Mari, nenhum desses é.
Pablo Mari, que aliás também foi uma surpresa, ninguém esperava que ele rendesse tanto, principalmente nessa condição da saída que o Prates falou. E aí a gente fica pensando, qualidade do Pablo à parte e qualidade, todos esses nomes aí quando chegaram tinham, todos zagueiros de qualidade. Léo Pereira, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, tudo da mesma linhagem. Mas aí a gente fica pensando até quando o Flamengo vai empilhar zagueiros no seu elenco. Será que não está na hora de otimizar zagueiros? Ou de recuperar os zagueiros que tem? Como assim? O que seria otimizar? Ou você recupera, por exemplo, se você tem Léo Pereira e Gustavo Henrique, essa situação está se prolongando por muito tempo. Ou esses jogadores rendem para o Flamengo, ou eles vão cantar em outra freguesia e o Flamengo otimiza. Aí eu concordo. Ou eles servem para o Flamengo, ou então empresta, vende. Negocia, claro. Senão, daqui a pouco o Flamengo vai ter um elenco só de zagueiros. Aí não dá, né? E tem a questão de arrumar o time taticamente. Se essa defesa não for arrumada no jeito que ela joga, você pode trazer o Gamarra de volta aí. O Gamarra, futebol ele não ia jogar, mas parece que ele ia lutar MMA, uma coisa assim, né? Pode trazer o melhor zagueiro do mundo de volta, que não vai solucionar o problema, né? Que ironia, né? O zagueiro que não fazia falta, que não batia em ninguém, vai pro MMA. Tá tudo represado. Tá tudo represado. Ele disputou uma Copa do Mundo espetacular em 98, saiu no Golden Goal para a França, né? No mata-mata Paraguai e França, sem fazer uma falta na Copa do Mundo. Então tá tudo represado. Agora ele vai pro MMA, vai sair batendo, dando pancada em todo mundo. Futebol para ele não dá mais. Aliás, Gamarra jogou no Flamengo também. Jogou. Mas não foi a melhor fase da vida dele. Não. Nem no Flamengo, nem no Palmeiras. Foi no Corinthians. No Corinthians na seleção Inter, paraguaia, muito, no Inter. E qual o primeiro time dele no Paraguai? Cerro Porteño? Não me lembro. Daqui a pouco a gente descobre, volta. Vamos perguntar pro Elton. O que você acha, Elton, dessa procura do Flamengo por mais um zagueiro e na possibilidade de o Pablo ser mais um reforço do rubro-negro? Eu lembro de Pablo quando ele surgiu no Ceará, ele era zagueiro, né? Sim. E ao longo da temporada ele foi sendo lapidado até chegar ao Ponte Preta, e na Ponte Preta a gente já percebia um zagueiro diferente que o levou para o Corinthians. No Corinthians ele já mostrou ser um zagueiro muito diferente do que era no Ceará anos atrás. Então é um zagueiro que conseguiu evoluir na carreira. E indo para a Europa também ganhou bagagem, né? Dito tudo isso, para mim é um zagueiro que se encaixaria no Flamengo. Eu acho ele melhor hoje do que Gustavo Henrique e Léo Pereira. E acho que entra também no radar do técnico do Flamengo justamente por ter passado por essa escola europeia que pode ajudar ao jogo do Flamengo, principalmente o jogo tático. Eu acho que isso talvez dê vantagem a ele em relação aos zagueiros que o Flamengo tem hoje. E talvez também seja uma opção do Flamengo ter um zagueiro que tenha essa leitura, justamente porque você tem o Davi Luiz, né, você tem o Felipe Luiz, você tem jogadores que passaram também por essa escola, por mais que ele tenha jogado pelo menos na última temporada, num centro um pouco menos visto, digamos assim, no Bordeaux, ele jogou num time que era muito exigido defensivamente. O Bordeaux sofria bastante defensivamente, esses números dele são muito por conta de um time que era muito mais atacado do que atacava. Olhando para o elenco do Flamengo e as opções que o Paulo Souza tem, e Pablo se encaixando entre elas, eu acho que a vantagem dele é justamente essa evolução, principalmente a evolução tática, e o que ele adquiriu na Europa pode ajudar muito ao jogo do Flamengo. Então, acho que vejo ele como uma opção. E com muita vantagem, inclusive, com relação a esses dois que eu citei, né? Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Agora, o Flamengo continua precisando de um goleiro. Não seria mais importante ir atrás de um goleiro neste momento do que um zagueiro? Ou tem que otimizar os goleiros que tem, que são Diego Alves e o Hugo, principalmente? Pois é, mas é diferente, né? A posição de zagueiro dá para você otimizar enquanto a vida funciona lá com outros dois. No caso do goleiro, não. No caso do goleiro, hoje o Flamengo tem uma necessidade no gol grande. Como a gente já avaliou aqui, eu não traria um goleiro nesse momento, porque eu confio muito na capacidade dos goleiros que estão lá. Mas entendo que é meio trocar o pneu com o caminhão andando. Né? E olha os dois pneus que estão atrás de você, professor. Dá uma olhada no telão. Olha aí, ó. Tá vendo? João Paulo do Santos e Santos do Atlético Paranaense são os cogitados, né?
Os que interessam ao Flamengo. Mas aí tem que otimizar. Ao trazer um deles, você está dando um recado de que vai abrir mão de um dos outros dois, que são muito bons tecnicamente, eles são bons. Um está com problemas físicos e o outro está com... não é nem problema, é uma questão de amadurecimento. Eles são bons, mas eles passam segurança no momento? Não, nesse momento é um dilema rubro-negro. Eu acho também que o Flamengo já passou outros momentos, aquela famosa Copa do Brasil, que não se confiava no Muralha e teve que ir com o Muralha. Aquele é um momento mais agudo para você pensar em contratação. Não é propriamente um momento para você de vida ou morte. O Flamengo disputa bem o Campeonato Carioca, o Flamengo se prepara principalmente para uma Libertadores, o Flamengo tem tempo. O Flamengo não precisa comprar um goleiro de hoje para amanhã. Há alguns casos aí de clubes que precisaram... Eu lembro uma vez que o Atlético trouxe até o Lauro, né? O experiente Lauro. Daqui a pouco começa a Libertadores, professor. Então, mas... Estamos em março. Mas será que não é um tempo suficiente, por exemplo, para tentar uma melhora do Hugo, principalmente nesse momento? O Hugo hoje tem até condições físicas melhores para você apostar nele. Eu seguraria mais um pouquinho, senão daqui a pouco vai ter também 11 goleiros, que nem tem 11 zagueiros. Não exagera, professor. Esse é o lado ruim de ter dinheiro, Abel. Não exagera, comprando professor. Coisas que... Até o que você não precisa. Está em promoção mesmo. Calma. Não precisa, Prata? Precisa. Se tivesse condição, ou se tiver condição, precisa. E aquela história, Abel, se tiver de escolher, é zagueiro ou goleiro? Nesse momento, eu acho que a posição de goleiro é mais carente para o Flamengo, porque os dois goleiros, que são muito bons goleiros, têm cometido muitos erros. E aí a gente tem de avaliar o quanto esse tipo de erro afeta o time e a própria segurança de ambos, né? Porque uma coisa é o nível que eles têm, outra coisa é o nível que eles estão apresentando. Às vezes eles são muito melhores do que a fase deles, entendeu? E você vai perceber no dia a dia e conversando, convivendo com eles o seguinte: eles têm uma recuperação a curto prazo para voltar a jogar o que eles podem jogar? Não, eles estão muito inseguros a um ponto que, se eu colocá-los, nem o time tem segurança neles, nem eles têm a mesma segurança de sempre, e eu posso me complicar também. Então, assim, é uma situação que é complexa, porque a posição é complexa, né? Mas se tiver de escolher ou definir goleiro ou zagueiro para o Flamengo hoje, acho que o gol tem dado mais dor de cabeça do que a zaga. E quem seria melhor? Aí são goleiros diferentes. João Abel. Paulo ou o Santos? O Santos eu acho mais regular, o João Paulo eu acho mais espetacular. O João Paulo vive um momento muito bom, foi muito importante para o Santos não ser rebaixado no passado, renovou o contrato recentemente, né? Então, assim, tem de se saber, porque me parece que no primeiro momento não há um interesse do Santos nem dele de ter uma negociação com o Flamengo, a não ser que o Flamengo chegue a um valor que o Santos considere um grande valor. E o Santos já há algum tempo é um dos bons goleiros do país. É um goleiro que é muito consistente, ele não é um goleiro de espetáculo, assim, de grandes saltos, de grandes pulos, de defesas maravilhosas, mirabolantes, mas é um goleiro muito seguro, muito técnico, né? Mais experiente, né? 31 anos já. Eu acho Passagem por seleção, acho que pela vivência, que o João Paulo não tem, né? É isso, acho que pela vivência ele está à frente do João Paulo pelo tempo que ele tem jogado em alto nível. O João Paulo tem um alto nível muito grande, mas um tempo mais curto, né? Acho que o Santos está à frente. Talvez o João Paulo com um potencial maior de crescimento, Elton. Nação, ficamos por aqui e esse foi o vídeo. Então, se você gostou do conteúdo, gostou do nosso canal, peço a vocês que se inscrevam, ative o sino das notificações e deixe aquele like maroto em todos os nossos vídeos, que assim vocês nos ajudarão bastante a trazer mais conteúdos novos para vocês.